Olá pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. Então sejam muito bem-vindos, deixa eu ver de onde que vocês estão falando. Nós temos aqui a Adriana que está em Copenhague, deixa eu ver quem mais que a gente tem aqui, Florianópolis, a Márcia no Rio de Janeiro, a Malha em Los Angeles, a Maria Alice em Portugal, a Ruth no Canadá. Olha como estamos em vários lugares do mundo, né? Elaine em Canoas, a Andréia em Praia Grande, a Michela em Saquarema, a Márcia em Santos, a Márcia Cristina no Rio de Janeiro, a Ângela em Franca, a Adriana em Belo Horizonte. Então sejam todos muito bem-vindos. E o assunto que a gente quer conversar um pouquinho hoje, né? Eu vou fazer uma pequena introdução para a gente entender que eu não sei se alguém recorda, teve um tempo atrás que nós fizemos uma live, faz bastante tempo, até a gente pode até refazer essa live. A gente fez uma live explicando sobre os ciclos, né, que a gente tem na vida, que que são ciclos, várias fases, né? Então, pela numerologia, a gente vai lá entendendo em qual fase está, e também naquela oportunidade a gente comentou que os ciclos completos eles fecham quando a gente faz 39 anos, né? Então você teria um ciclo completo, ele reiniciando, porém com uma outra forma de energia. E por que que eu estou comentando isso? Porque esse ano a gente, aqui eu, acabo fechando um ciclo desses, né? Acabo fechando esse ciclo de 39. E por tudo que a gente vai conectando, estudando e recebendo de informações aqui, quando a gente entra num ciclo assim, né, quando a gente fecha todo ele, a gente entra numa fase, né, onde nós mesmos passamos a nos iluminar um pouco mais. Então, o que, que seria se iluminar um pouco mais? Você teve várias vivências, você experimentou várias coisas e a partir dali você passa, né, a andar mais tocado pela alma, ter um nível de entendimento melhor sobre isso. Então, é mais ou menos assim que a gente compreende isso para não se alongar nisso, né? E, e a gente também comentava sempre sobre portais, né? E o portal que a gente tem quando nós estamos fechando ciclos, né? Iniciando alguns ciclos novos, ele não é apenas naquela data, ele é um portal que ele inicia um tempo antes, você passa por um período de transformação e transmutação, né? Para iniciar esse novo ciclo. A Maria estava de aniversário ontem, né? E e dentro disso, até a gente fez algumas lives anteriores ali, comentando, né, sobre alguns processos, sobre crises existenciais, sobre várias outras formas, inclusive coisas que nós estávamos experienciando por aqui. E o porquê disso? A gente está recebendo aqui algumas orientações da espiritualidade, embora nós temos várias lives com temas, né, que eles são, como a gente poderia dizer assim, teorias, né, teóricos, partes teóricas, onde você traz definições, por exemplo, o que que é um holograma, o que é um implante, o que é cada coisa, para você ter ali uma explicação sobre cada um desses itens. Porém, nesses últimos momentos, a espiritualidade ela tem nos orientado a trazer vivências, né? Que isso tem a ver com o ciclo que a gente está adentrando aqui também, e também com a fase, né? Em fazendo em consonância com a fase que o próprio planeta vive. O que que acontece, né? Estas vivências que a gente vem trazendo, né? E, ó, tem muita gente comentando as idades aqui. O que acontece? Geralmente os homens, né, têm esse processo que a gente chama de despertar, iniciando depois dos 40, né? É o mais natural. As mulheres geralmente iniciam isso antes, tá? Mas vamos lá. Essas vivências, né, são experiências, são coisas que têm a ver com o toque na alma, com o que nós percebemos daqui, com coisas que são nos trazidas, que nós vivenciamos, que nós experienciamos, para que, né, todo mundo possa ir analisando para si mesmo, entendendo essa caminhada que cada um está fazendo. Então, eu só quis explicar um pouquinho antes, né? Porque nos últimos vídeos a gente tem vindo com essa orientação, né,
e seguindo trazendo vivências e experiências, né? O que que acontece, tá? Tem bastante gente comentando da Maria. A Maria estava de aniversário ontem, e fim de semana também era Dia das Mães. Aqui a gente estava com a família, bem dizer, toda por aqui em casa. Ontem era aniversário dela, também a gente não fez live em função disso, né? Do cansaço e tudo mais. Porém, estava tudo muito maravilhoso, assim, esse contato com a família, né? Tudo que a gente pôde vivenciar aqui. Só que, né, o tempo para cremação, né, não existe assim um parecer disso, tá? É diferente para cada alma, tá? Tem gente que fala essa coisa dos 3 anos, mas é diferente. Mas vamos lá, tava tudo muito maravilhoso. O que que acontece? Uh, eu conseguia vivenciar, aproveitar esses momentos com todo mundo aqui, porém, volta e meia, era como se eu não conseguia estar presente, como se em vários momentos parecia que aquilo não estava acontecendo. Embora, como eu disse, estava tudo muito maravilhoso, estava acontecendo tudo aquilo, muitas vezes eu parecia estar lá, bem longe. E essa pergunta eu queria fazer para vocês. Não precisa ser, né, um momento como foi o nosso aqui, mas se você tem em algumas oportunidades do seu dia a dia, né, principalmente nos últimos momentos, quando você sente uma dificuldade, e aqui não é estado de presença, a gente poderia dizer estado de interação, de você estar ali totalmente, né, vivenciando aquilo com as pessoas, né, tendo um entendimento, você sai, né, vai para o, sei lá, para o centro da cidade, vai para algum lugar, e muita coisa demora a ter um processamento, né, um processamento de você entender, né? E a gente estava assim, e depois que todo mundo foi embora aqui, o que que acontece? Você está lá, né, numa energia e daqui a pouco, né, você baixa ela. E aí vem várias sensações. E eu começo, como eu disse que às vezes eu tenho algumas crises, algumas coisas assim, em função também das próprias atipicidades, vamos dizer assim. Eu começo a fazer alguns questionamentos para mim mesmo, às vezes até falo em voz alta para algumas pessoas, onde será que isso está acontecendo? Né? Quem inventou isso? Por que isso? Tipo, questionando uma série de coisas. E às vezes eu até demoro um tempo, né, para sair, né, para retornar disso, retornar dos questionamentos, retornar, né, do entendimento. E aí, hoje, né, pela manhã, então eu fui acompanhar o Pedro nas terapias dele, e eu recebi aqui uma orientação, né, da espiritualidade, até está aqui no meu celular, eu escrevi, e eu gostaria de ler aqui com vocês, para a gente entender, tá? Mas já conectando com esse assunto, que é o vivendo em dois mundos, tá? Vivendo em dois mundos. O que que eles explicaram? Por quê? Se a gente for pegar os comentários aqui, nós vamos ter várias coisas. Dissociação, né? Pode parecer que está ficando doido, pode parecer uma série de coisas, né? Pode parecer que você está tendo algum problema, que é as coisas que eu sempre me questiono, né? Sempre me questiono em muitas dessas situações. Então vamos lá. O que que eles trouxeram para mim aqui, tá? Na verdade, essa era uma mensagem que veio para mim, mas que ela veio para compartilhar, tá? Com todo mundo. O que que dizia assim, né? Começava lá, querido Henrique, né? Mas a mensagem. Entendemos como você está se sentindo. Hoje viemos trazer acalento no seu coração. As coisas que você sente e percebe não são loucuras da sua cabeça. São transformações que você já vem fazendo. Aí segue aqui. O mundo fez uma grande transformação energética. A energia não se apresenta mais somente de forma tridimensional. E por isso, muitas vezes, você sente que está em algum outro lugar qualquer, menos aqui. Você está aqui, sempre, porém também acessa outros níveis de energia, mais sutilizados, que não encaixam na forma que a mente consegue compreender e entender um padrão, ao qual você se considera acostumado. Isso está acontecendo com todas as pessoas, em níveis diferentes.
A mente busca encaixar padrões antigos de existência, porém muito do novo já está disponível. E você também ainda está formulando entendimentos disso, junto ao seu sistema de sinapses. Essas perguntas que você se faz, se as pessoas estão mesmo ali, se isso está mesmo acontecendo, e essa expressão que loucura, como você diz, são validações que você está quebrando as barreiras dimensionais e tendo a percepção já a nível de consciência de realidades energéticas diversas. Daí aqui é o último parágrafo, tá? Você está vivendo a fase do simultâneo, é a transição da estabilização da energia. Sua energia está ancorada em ambas as dimensões, experimentando um pouco de cada uma já no ambiente físico. Isso aqui se refere cada uma a 3D e 5D, tá? Pegando esse textinho, depois eu posso até compartilhar ele, mas pegando esse textinho, ele quer dizer o quê? Que, resumindo assim, que nós estamos ampliando a nossa capacidade de energia, é diferente para cada um, e com essa ampliação, nós estamos conseguindo perceber no mesmo lugar, tá? Na mesma forma, tanto a dimensão 3D quanto a dimensão 5D, ou seja, a quinta essenciada. O que acontece? Depende como que você flutua nisso, porque você está percebendo as duas junto, ou seja, como estava aqui na mensagem, vocês estão vivendo o que chamamos de simultâneo, tá? Simultâneo. Então, às vezes você pode estar aqui, né, no aqui e no agora, vivenciando esse momento, né, entendendo tudo numa energia um pouco mais densificada e daqui a pouco expandir, que seria dando uma vazão talvez um pouco maior para a alma, e aí parece que aquilo que está tão enraizado na terceira dimensão não está acontecendo ou não faz sentido. Talvez algumas pessoas que assistirem isso, escutarem isso, nesse momento, esse texto eu recebi, tá? Em canalização, ele hoje de manhã, era uma mensagem para mim, né? Para acalmar um pouco o coração, porque eu estava muito agitado, mas era para compartilhar depois com todos. E eu acho que até tinha mais texto, mas como eu estava acompanhando lá o Pedro, não veio mais, né? Ficou nisso aqui. O que que acontece, né? Então a gente faz essa oscilação dimensional e o que eles explicam é que isso vai ficar cada vez mais intenso para a gente, né? Ficar mais intenso no sentido que eu não sei se alguém já teve, né, essas sensações de, por exemplo, eu olho às vezes para Maria, olho para o Pedro e parecem como que vocês vieram parar aqui, né? Quanto tempo vocês estão aqui? Porque a gente faz. E aí a gente vai perceber isso muito bem quando você se conectar com formas mais enraizadas de terceira dimensão. Vou dar um exemplo, tá? Você pegou, saiu de casa, foi lá para um shopping, foi para o centro da cidade, foi um lugar onde aquilo que está se vivenciando ali é muito tridimensional, né? É muito material. As pessoas estão, às vezes a gente poderia dizer assim, num piloto automático intenso ali, fazendo tudo aquilo, vivenciando tudo aquilo. Como você vai, né, para lá com alguma intenção, seja se você vai comprar alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, você também, né, também está bem enraizado tridimensionalmente. Às vezes você fica um determinado tempo naquilo e isso até parece que começa a incomodar, sabe? É muita informação de energia ainda, né? Mais material, energia mais lenta, vamos dizer assim, num processo de modulação energética. Só que nós somos, e a gente falava isso também, portais de energia. A gente cria portais. A gente consegue, né, tá moldando. E daqui a pouco você, né, faz essa transposição, vamos chamar assim, aonde você adentra numa quinta dimensional, tá? Entra ali. Se você olhar, a matéria é igual, não vai modificar isso. Você tem lá, sei lá, um banco, um banco para sentar, tem um shopping, vai estar tudo lá. Só que a sua percepção subiu a escala, tá? Ela subiu a energia.
E aí você olha tudo aquilo e parece que aquilo não está acontecendo. Até uma vez a gente brincou numa live aqui, que a gente dizia assim: "Será que realmente tudo isso está acontecendo, né? Será que tudo isso é verdadeiro? Será que as pessoas elas não são figurantes que estão ali?" Porque às vezes você sobe e vê uma coisa toda automática ali acontecendo, que dá a impressão que é isso, né. Eu até compartilhei uma vez que eu queria fazer um teste, né, eu peguei lá onde a Fernanda tem o estúdio dela, peguei uma daquelas cadeiras de praia, né, e abri lá na frente do estúdio dela, que eu disse que eu ficar observando o comportamento das pessoas. E eu consegui ficar lá acho que 20 minutos, se eu não 20 minutos, no máximo meia hora, não me lembro bem exato o tempo, e eu quase fiquei maluco fazendo aquela observação lá, porque era exatamente isso. Então o que que acontece? Quando você vai atingindo níveis de consciência, quando você vai adentrando mais a fundo na energia, parece que muitas dessas coisas, né, elas não fazem sentido, elas não não interagem na mesma forma com quando você está nesta terceira dimensão mais ancorado, quando você está firme lá, vivenciando de uma forma maior. E as pessoas parecem NPCs. Então, o que eu queria até perguntar para vocês é se isso faz sentido e se vocês vêm tendo isso também. Porque conforme eles explicam aqui, nós estamos vivenciando, a gente pode usar essa expressão sim, em dois mundos. Esses dois mundos, eles coexistem. A maioria das pessoas, tá? Elas estão, como é que a gente poderia usar a expressão? Não é desesperadas, tá? Mas elas estão, sabe, tentando se agarrar ao máximo a uma coisa que está deixando de existir. Muitas pessoas elas querem que a vida, né, talvez ela volte para tudo aquilo que era. Só que energeticamente falando, tudo aquilo que era está deixando de existir. E a gente está adentrando numa coisa nova, tá? A gente está entrando numa coisa nova que logo, se a gente fizer um mínimo esforço, a gente entende assim: "Nossa, o mundo está tão diferente". Isso é energeticamente falando, né. E o que que acontece? A nossa mente, isso estava nessa mensagem, tá, a nossa mente, ela processa sinapses e ela busca entendimento para as coisas. Então vamos lá, você faz uma ida para o shopping, para o centro, né, como a gente estava explicando aqui, e seu processamento ele busca, né, tanto de sinapse, mas as referências, como a gente chama, ele começa a entender, né, ó, aqui é isso, aqui é aquilo. Só que está tendo uma quebra, é como ele estava ali no textinho, se vocês quiserem eu leio de novo esse textinho, tá, ele faz uma quebra. E é como se nós estamos aprendendo a reconfigurar estas informações de referência para a gente se sentir bem nessa forma nova. Então, num primeiro momento, isso causa estranheza, isso causa. Você se questiona, que eram as perguntas que eu fazia. Isso está mesmo acontecendo? Essas pessoas estão mesmo ali? Que loucura! Quem que inventou isso? Essas coisas que eu ficava dizendo. E o que que acontece? Nós estamos fazendo exatamente, parece que a Ana Paula escreveu ali o que eu digo também aqui. Você olha, às vezes, e parece que tudo é um filme, que nós estamos vivenciando, vivendo, né, assistindo um filme, né, quando na verdade nós estamos adentrando uma forma nova de entendimento. Só que essa forma nova, o nosso sistema ele não tem estas referências, né. E vamos lá, como é que a gente vivia? Vamos pegar ali 2017, 18, 19, daí teve a a a a a parte do viral, né, depois você entra, vem vindo, e chega agora é muito diferente, né, muito diferente. A gente tenta entender, a gente tenta buscar, a gente tenta se encaixar, tenta, né, mas o que que eu preciso fazer? Onde eu preciso ir? O que que e fica tudo isso, e muitas vezes a gente fica, como muitos estão comentando, dificuldade de estar aqui, né, buscando solitude para tentar se entender, até porque uma vez alguém perguntou aqui para a gente assim: "Você acha que a gente vai ter um boom espiritual?" Eu disse: "A gente vai ter, já está tendo, né". Por quê? Por que que a gente está tendo? Porque
nós vamos sempre procurar um entendimento, uma explicação. A nossa mente, nós funcionamos assim. A gente vai procurar isso numa religião, a gente vai procurar isso em algumas coisas para fazer, a gente vai procurar em várias formas diferentes. E a gente só vai começar a entender um sentido quando nós procurarmos dentro de nós mesmos. Só que quando a gente começa a procurar dentro de nós mesmos, que tem essa questão de viver em dois mundos, tá? Quando você entra nisso, primeiro, há uma quebra total. Eu vou ler daqui a pouco o textinho novamente. Há uma quebra. E essa quebra não faz sentido. Eu, por exemplo, muitas vezes me questiono em produtividade. Vou dar um exemplo. A gente tem como parâmetro, né, como ali as referências que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estar fazendo coisas para se sentir produtivo, né? E, e a gente aqui tem as questões, né, que o Pedro ele faz muita terapia, muita coisa, então tem bastante custo também. E agora teve alguns problemas e aí eu tô tendo que acompanhar, né, o Pedro ou ficar com a Maria ou acompanhar o Pedro todas as manhãs. O que que acontece? É como se quando vem, para mim, assim, eu não estou sendo produtivo, eu não estou fazendo nada, né? Só que, na verdade, a espiritualidade já me trouxe também uma orientação sobre isso. Você está fazendo muito, só que é uma outra forma de entendimento que as pessoas não entendem, que a forma, né, de você, vamos dizer assim, até eles falaram até da parte financeira, a forma de você entender, né, o que é uma troca financeira, a forma de você entender o que é, né, você está servindo, porque daí a gente começa a entender tudo diferente, né, no sentido que não é mais como a gente sempre entendeu. Isso tudo está sendo quebrado, né? Isso tudo está sendo modificado. Só que, uma vez eu até comentei quando eu parei de trabalhar lá com a engenharia, que eu tive, exato, e a parte financeira ainda pesa muito, né? Quando eu parei de trabalhar com a engenharia, eu tive várias semanas que eu ficava extremamente perdido, ficava ali, até em algumas vezes assim, desesperado, pensando, o que que eu estou fazendo? Porque chegava ali determinado horário, né, 8 da manhã, 9 da manhã, e todos os meus colegas, tudo que eu tinha de referência ali, todo mundo estava indo trabalhar. Eu abria a janela, tá todo mundo indo trabalhar, pegando seu carro, indo trabalhar, fazer. E eu não tô. Eu tô fazendo outras coisas aqui por casa, né? Então, são várias coisas que a gente vai questionando, vai entendendo. Depois, quando a gente vai dando essa oportunidade de nós vivenciarmos outras formas e ter outros entendimentos. Porque senão você paralisa, né? Eu não estou nem falando de paralisar o processo, você paralisa você mesmo, né? Você fica ali tentando entender onde eu me encaixo nisso tudo, nessa loucura toda. Você olha lá fora, tudo é uma loucura, né? Tudo é uma loucura. Porém, é como se a gente quer se sentir encaixado na loucura. Não sei se vocês concordam comigo. A gente quer se sentir não, mas eu preciso me encaixar na loucura lá, né. E só que, ao mesmo tempo, nós não queremos mais aquilo, porque aquilo é Matrix, entende? E aí a gente entra assim: "Tá, mas eu me encaixo aonde então?", porque se a gente não quer mais Matrix, tem essa parte, né, que até estavam falando aqui, financeira, para pegar um exemplo. Só que a gente não quer mais ser refém da Matrix, principalmente dessa parte financeira. E daí quando a gente dá um passo para sair dela, né, tô puxando aqui meu casaco porque deu uma esquentada. Quando a gente dá um passo para sair dela, daí dá um desespero, né. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Como eu vou não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu estava até atendendo uma pessoa, né, eu comentei isso já em live até, que essa pessoa ela estava recebendo esse tipo uma orientação, assim, da alma, vinha, né, da alma dela, que ela ia se mudar queria se mudar para uma outra cidade, né, e e ela tinha medo. Daí eu perguntei para ela assim: "Tá, mas por que você tem medo?" Ela me explicou, né, uma série de coisas, explicou, e a gente estava naquele momento até buscando conexão, estava ali, né,
junto, e junto, vamos dizer, da espiritualidade. E eu lembro que o questionamento que eu fiz para ela foi assim: olha, da forma que você está explicando aqui para mim as coisas, o que eu estou entendendo é que quando você sair da onde você está e chegar, né, e chegar lá nessa cidade, você vai virar uma mendiga, eu disse para ela. É só isso, porque é tanta coisa ruim para acontecer e que pode acontecer, eu disse para ela, que é isso que eu entendo aqui na minha cabeça. Só que a gente não consegue visualizar todas essas outras coisas, né? Todas essas outras oportunidades. É lógico, né, pessoal? Eu não posso dizer para as pessoas, até porque cada um tem um contexto de vida, cada um tem, vamos dizer, propósitos, plano de alma, nível de energia, cada um tem uma coisa. Então não dá para dizer assim, ó, eu fiz esse caminho, vai lá todo mundo e faz esse também, né? Não é isso, não dá para dizer isso. Mas o que que aconteceu comigo lá atrás, né? Eu já contei essa história. A gente tinha o Pedro, veio esse propósito de fazer esse trabalho espiritual, né? E a espiritualidade me passou assim, ó, faça, né? Faça. Não se preocupe com nada disso, que tudo o que precisar vai ter, né? E eu confiei literalmente naquilo e foi dando certo, né? Aí a gente perguntou o que que é certo, né? Mas foi, a gente está aí, conseguiu, fomos passando bem, né? Isso já faz alguns anos. Então eu posso dizer, deu certo, né? Confiei, busquei, só que isso teve uma grande ruptura. E isso que vem agora nesse sentido, que eles falam assim, para vir aqui compartilhar mais as vivências, né? Então, a gente entra nessa questão de viver em dois mundos. Como que a gente faz se nós estamos sendo arrastados, né? Arrastados já para perceber uma quinta dimensão, mas de certa forma nós temos medo. Vamos colocar aqui medo. E eu até perguntar, e sejam bem sinceros comigo, quem tem um certo medo? Porque esse papo que a gente está tendo aqui, né? Esse papo que a gente está tendo aqui é mais ou menos isso, né? Quem tem medo de modificar? Porque é isso, nós estamos modificando a forma de perceber a energia. O mundo, ele não é mais o mesmo. Nós estamos vivendo em dois, por quê? Porque o antigo ainda tem sustentação em algum nível, em alguma forma, mas ele está se desfazendo, se espicaçando, e o novo está adentrando. Só que não há referências na gente ainda, pelo menos de uma forma consciente, de como é viver assim. Eu vou dar um outro exemplo, tá? O... Se a gente pegar há um tempo atrás, falava-se, né? Falava-se assim, olha, o planeta está fazendo uma transição, tá? Vou pegar esse exemplo. O planeta ele está fazendo uma transição. Nesta transição, provavelmente 80% das profissões que vão existir, elas ainda não existem, ok? Daí a gente vai para um ponto assim, tá, então tudo vai se modificar. Quando tudo isso se modifica, talvez a minha, a sua e várias profissões, elas deixem de existir. Então, muitas vezes isso dá, né? E pode ser inconsciente, um medo. Se a gente pegar linhas de tempo, que muita gente fala, ó, talvez tenha um resetting, né? Na economia mundial. Em vez das pessoas talvez pensarem que quando volta desse reset tudo caminha para uma forma mais, né, avançada, vamos dizer assim, mas a grande preocupação, isso a gente está falando, tá, não tô falando de vocês, ninguém específico, isso é uma forma geral de percepção. A maioria está preocupada com se precisa estocar, se precisa, isso, se precisa, ou seja, um medo do desconhecido, medo daquilo acontecer. Tanto que muita gente pensa em, mas essa linha de tempo, né, tem como ela não ter, né, vamos dizer assim, tem como ela não ter, né, porque ela é desconhecida, ela vem de uma forma desconhecida, né. Claro, eu não estou generalizando, eu sei que tem gente que tá bem, né,
ancorada, né, e bem certo desses momentos, né? Mas uma grande maioria, né, isso que a gente está vivendo, nós já estamos vivendo nesses dois mundos, tá? Então, assim, a gente não tá, nós não estamos ficando doidos, loucos, tá? Na verdade, eu até já falei essas frases outras vezes. Quando alguém acha que eu estou doido, né, eu observo esta pessoa ou quem falou isso, eu penso em que maravilha, né? Porque me deixa aqui com a minha loucura, porque talvez se eu tivesse como a maioria, como você, talvez esteja, eu não estaria me sentindo muito bem, né? Porque nós estamos percebendo de alguma forma as coisas da nossa alma, tá? Deixa eu ver aqui, a Mônica mandou aqui, ó. Deixa eu até botar na tela aqui. Estou meio perdida, parece que você está descrevendo o que eu estou passando. Surgiu uma voz dentro da minha cabeça que conversava comigo. Às vezes penso que estou ficando louca. Não é. É isso, tá? É exatamente o que a gente entende. E para vocês verem, tá? Que isso é tão normal e tão comum que acontece aqui comigo também. Tanto que, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava nesse período, né, de entendimento, assim. Então ontem, dá para dizer assim, ontem eu fiquei lá em Nárnia, fiquei mais quieto, buscando solitude, buscando não sei o quê. E, e até a Bruna, que ajuda ali, ela ajuda com a Maria, ajuda com o Pedro, né, enquanto a Cris está lá de licença maternidade, a Bruna falou assim, nossa, como ele tá bem hoje, né? Porque eu tava quieto. Ela disse assim, eu até comentei lá com as moças que, porque daí ela falou que eu ia começar a levar o Pedro lá nessas terapias também. Eu comentei assim, ó, se prepare, porque ele vai ficar caçando alguma coisa aqui para incomodar, né, vocês, né? Alguma coisa ele vai arrumar, ele vai futricar ali, porque ele é incomodativo, ela disse. Aí hoje eu fui lá, porque eu já estava bem, né? Já estava bem, já estava com energia mil, e já estava achando mesmo coisa lá, daí aí ela até disse, pronto, agora ele voltou ao normal, né? Então a gente vai fazer uma oscilação entre essas coisas, tá? Entre você entender, entre você buscar entendimento, entre você se sentir perdido, entre daqui a pouco você estar se sentindo encontrado, né? É mais ou menos assim que a gente vai oscilar, vamos chamar assim, tá? A gente vai ser assim. E tem mais uma outra coisa, só eu vou ler a mensagem já de novo para vocês, posso abrir para perguntas, tá? É como se nós estamos, a gente vem falando isso em algumas lives, tá? Nós estamos afunilando cada vez mais para essas grandes revelações. E essas grandes revelações, elas vão trazer de alguma forma, tá? Processos de dor para a humanidade, assim, nesse transitar desse entendimento, tá? Das mudanças, principalmente, que vem. Então, então nós estamos... Eu até comentei numa live, nós estamos dentro disso já. Só que a gente até colocou o título numa live, os olhares das massas estão sendo atraídos para tudo isso, e a gente está muito, muito, muito dentro dessas linhas, tá? Muito dentro. Então, pega todo esse conjunto, tá? A gente pode concluir, sim, tá? Se alguém perguntar, se às vezes você está tentando se entender ou se questionando, nós estamos vivendo em dois mundos. A gente até colocou na capa ali, tá? Nós estamos já vivenciando esses dois mundos, o novo e o velho. E, e não tem problema, né? Em qual você está, ou você ficar se culpando, tentando se entender. Não, mas hoje eu estou muito 3D, ótimo. Ah, hoje eu estou muito 5D, ótimo também. Nós estamos nessa fase de treinamento, por isso que se chama transição planetária. O planeta faz o mesmo movimento. Ele é um ser consciente, senciente, acho que chama, né? É assim também. E nós também, tá? Querem que eu leia a mensagem novamente? Aqui eu sei que muita gente entrou depois, tá? Como eu estava dizendo, essa mensagem veio para mim, né? Tava vindo para mim. No momento que eu estava lá bem conectado, estava lá tentando entender, veio para mim. Mas veio, logo veio, ó. Compartilhe essa mensagem com as outras pessoas também, tá?
Então, vou ler aqui de novo. Ela é bem curtinha, tá? Vamos lá. Aí vocês podem agora, a gente já conversou bastante, fazer análise. Era assim: Olá, querido Henrique. Entendemos como você está se sentindo. Hoje viemos trazer acalento no seu coração. As coisas que você sente e percebe não são loucuras da sua cabeça. Então, eles já estavam percebendo, tá? Ó, a aluna tá validando. Eles já estavam percebendo que eu estava questionando muitas coisas. Aí, complementando, são transformações que você vem fazendo. O mundo fez uma grande transformação energética. A energia não se apresenta mais somente de forma tridimensional, ou seja, não é mais matéria só que a gente tem aqui, não é mais matéria. Tá? A energia não se apresenta mais em forma de tridimensional, e por isso, muitas vezes você sente que está em algum outro lugar qualquer, menos aqui. Você está aqui, sempre, porém também acessa outros níveis de energia, são mais sutilizados, que não encaixam na forma que a mente consegue entender um padrão ao qual você se considera acostumado, tá? Ou seja, a mente, ela não tem um padrão para isso, ela não tem uma referência para isso. Isso é uma coisa nova, ela vai ter que aprender a entender isso, tá? Isso está acontecendo com todas as pessoas, em níveis diferentes. Tá? Bem importante isso. A mente busca encaixar padrões antigos de existência. O que é isso? Ela tenta buscar uma referência. Né? Ah, peraí, eu estou me sentindo aqui deslocado de tudo isso, mas ela vai buscar na 3D uma explicação. Só que, na verdade, você está percebendo outra, outra forma dimensional, tá? Então, vamos lá. A mente busca encaixar padrões antigos de existência, porém muito do novo já está disponível. E você também ainda está formulando entendimentos disso junto ao seu sistema de sinapses. Essas perguntas que você se faz, tá? 10 perguntas eram essas. Se as pessoas estão mesmo ali, se isso está mesmo acontecendo. E eu falo muito essa expressão assim, que loucura, né? Então eu fico coçando a cabeça e fazendo assim, que loucura, cara. Quem que inventou isso? Eu fico repetindo isso às vezes. São as validações que você está quebrando as barreiras dimensionais e tendo a percepção já a nível de consciência de realidades energéticas diversas, tá? Diversas. Você está vivendo a fase, aqui é o que eu considero mais importante, você está vivendo a fase do simultâneo. O que é a fase do simultâneo? Nós estamos vivendo essas variadas formas dimensionais e de energia ao mesmo tempo aqui. Não é que uma hora você está uma, está na outra, você está vivenciando tudo junto. Tá? Aqui é 3D e ao mesmo tempo é 5D. É mais ou menos isso, tá? Que significa isso. É a transição da estabilização energética. O que é uma estabilização energética? É onde está ancorado, né? Hoje a matéria aqui ela está ancorada na terceira, a consciência ela está começando a se ancorar na quinta. Então, daqui a pouco isso tudo vai ter que se fundir para ter a matéria estar ancorada na quinta também, tá? Então, por isso que é uma transição da estabilização energética. Sua energia está ancorada em ambas as dimensões, experimentando um pouco de cada uma, e já no ambiente físico. Foi isso. Depois eu acredito que até tinha mais um trecho, tá? Só que eu tive que ir lá fazer um negócio com o Pedro e parou por aqui. Mas para gente, pelo menos aqui, isso fez muito sentido, tá? É uma forma de entendimento. Às vezes, mesmo que eu estou vendo os comentários aqui, mesmo que às vezes pode parecer muita doideira, muita loucura para você, né? Quando você se centra, se concentra, busca um entendimento mais aprofundado em você mesmo, você vai começando a entender que tem coisas assim acontecendo, né? Então, então a gente vai alargando, né, o entendimento, a consciência para isso. Eu não estou dizendo que vai todo mundo
né, ficar bem, no sentido, na verdade, todo mundo vai ficar bem, mas no sentido que, mesmo você agora pegou a mensagem aqui, a gente está conversando, mas daqui a pouco você vai entrar nisso de novo sem estar muito consciente, porque é uma transição, é uma forma, mas daqui a pouco você volta, né? Você volta porque tá lá, tô naquela fase, ou naquilo, mas volta e meia você vai entrar, né, nesses questionamentos, vai estar nisso de novo, e é um processo, né, de amadurecimento, é um processo de transição, né, que nós todos estamos fazendo. A grande notícia disso, o que realmente mexeu, eu não sei explicar, Fátima, o que realmente mexeu comigo. Eu vou botar esse comentário na tela. Porque assim, eu estava feliz, estava todo mundo aqui, foi muito legal. Ontem era aniversário da Maria também. Porém, às vezes parece que a gente está deslocado, né? Deslocado dimensionalmente, embora tudo está muito bom ali, que nem eu disse, foi maravilhoso tudo. Só que às vezes parece que aquilo, sei lá, não está nem acontecendo, né? Porque a gente vai fazendo esses deslocamentos. Os animais estão sentindo também, até mais, às vezes até mais avançado que a gente, né? Às vezes até mais avançado que a gente. Então, na verdade, assim, Fátima, como é que eu entendo isso, né? A gente poderia dizer que com essa pergunta sua, nós poderíamos buscar uma forma de gatilho para isso. Então, assim, vamos lá. Teve um gatilho aqui para o Gaspareto, que daí ele entrou no questionamento, entrou nisso. Mas, na verdade, não tem um gatilho, porque isso vai acontecendo cada vez de forma mais intensa. Você, às vezes, não está nem, né, nem atento para nada, nem está sentindo, sei lá, uma tristeza, uma alegria, alguma coisa assim, e quando vê, você está questionando. Você está lá vivenciando um momento, que nem eu disse, seja num shopping, seja num lugar, seja o que for, e daqui a pouco você pensa assim, tá, mas espera aí, por que que essas pessoas estão fazendo isso? Por que que você entra? Porque acessou uma forma mais sutilizada da mesma situação, da mesma energia, de tudo aquilo. Isso, às vezes vem aqui como a San, Sinitia, Sinitia, aqui. Chore sentindo que algo está indo embora, porque o mundo velho está indo embora, e a gente fica segurando ele, segurando porque nós temos um certo receio do que é desconhecido, do que é desconhecido. O mundo novo, ele é mais maravilhoso do que o velho, mas a gente, por isso que eu falei, sinceramente, quem ainda tem um medo, alguma coisa, seja consciente ou inconsciente, porque, né, estão realmente indo coisas embora, padrões, formas, tudo que era bastante usual aqui para a gente está indo embora, e é totalmente natural a gente sentir medo, a gente sentir uma série de coisas, né? Como eu disse, eu dei esse exemplo antes, a gente quer sair da Matrix, né? A gente quer sair da Matrix. Só que quando a gente sai da Matrix, a gente volta para Matrix, né? Porque vamos lá, você quer. Cara, às vezes a gente viaja muito longe, né? Vou dar um exemplo assim: às vezes a gente quer sair da Matrix de uma forma tão grande, fazer uma revolução que você diz assim: não, a partir de amanhã eu só vou trocar ovo por tomate com o vizinho, né? Aí, daqui a pouco você olha, não, espera aí, tá vindo a conta da luz, tá vindo a conta da água, tudo segue igual. Então, não tem como eu trocar ainda o ovo por tomate com o vizinho. Mas aí você vai entrando numa questão de consciência. Não, espera aí, como que eu estou, né, vivendo a minha vida? Ah, eu tô trabalhando feito um doido, tô lá fazendo isso, fazendo aquilo. Então, você começa de forma, né, mais, vamos dizer assim, devagar, você começa a reestruturar alguns entendimentos, que esses entendimentos eles vão modificando. Por isso a gente até falava assim sobre cocriação, por exemplo, que não adianta você querer às vezes ir lá cocriar um troço gigante, né? Você precisa ir aprendendo a cocriar primeiro para você ir fazendo esse processo de uma forma gradativa, como a Isabel comentou aqui, é como uma desconexão com a realidade. Estar ali, exatamente, mas não se encaixar ali e ir deixando de se encaixar sem julgamentos, somente uma desconexão, como se não fizesse mais sentido aquilo, aquele momento, e você vai trazendo um novo sentido, vai trazendo uma nova forma,
mas você não precisa fazer um movimento tão brusco, né? Porque às vezes se você fizer um negócio totalmente brusco, às vezes essas referências elas não estão prontas ali, e aí você fica mais, né, paralisado ainda. Então, por isso que a gente diz, a gente está experienciando, por isso que a gente até entende que a transição planetária ela não vem num sopetão, ela vem numa transição, né? Como o nome mesmo diz, é uma adaptação, uma forma que aos poucos ela vai se modificando. Ainda não dá para pagar o caixa do mercado com gratiluz, exatamente, por isso que a gente diz. Mas muitas vezes se parecia, né? Se passava essa ideia para as pessoas um tempo atrás. Eu estou dizendo isso porque o nosso canal aqui no YouTube e tudo mais, dá para dizer que ele é um canal relativamente novo, né? Embora ele vai crescendo mais devagar, mas ele tem ali, é e não é, né? Ele tem ali, acho que seus 3, 4 anos, eu não me recordo. Mas lá atrás, eu também era a pessoa que buscava, estudava e estava acompanhando no lugar, né, vamos dizer, no lado que vocês estão, como assistindo. E tinha muito disso, né? Teve uma vez até que eu fui participar de uma live, onde uma pessoa, ela comentou, né? Ela comentou assim, porque a gente tá montando, tá indo para querendo montar lá um vilarejo lá, ele disse sim, ele estava falando isso lá, a gente está querendo montar lá um vilarejo, né, onde as pessoas vão lá, vão produzir a sua própria comida lá, e a ideia é que as pessoas bebam só a água do poço artesiano, tem gente que talvez lembra disso, bebam água só do poço artesiano, porque a gente não pode mais beber água da torneira, tem que ter poço artesiano. Aí, não, peraí, só um pouquinho, né? Isso que você está falando, assim, dessa forma, isso é uma utopia, eu disse, não tem como hoje, imagina, você pega, olha a população que tem em São Paulo, olha a população que tem 300 mil habitantes, imagina se cada um vai lá resolver fazer o seu ambientalmente falando, isso não nem pode, você tem uma série de coisas, existem disso, né? Tem uma série de coisas. Só que se passavam essas ideias, muitas vezes, né? Essas ideias, assim, que você precisava fazer esses movimentos muito bruscos, assim, para você estar na luz, né? E a gente sempre vinha trazendo, que, lógico, conectava aqui para a gente, que nós estamos numa transição, nós estamos numa forma, né? Não é um movimento, assim, radical, né? E conforme nós vamos tendo consciência, nós vamos adaptando. Quantas pessoas adaptaram já um pouco a alimentação, adaptaram já um pouco as formas que vão entendendo as coisas. E é assim. Daqui a pouco vem alguns movimentos que eles fazem, vamos dizer assim, como a gente chama aqui, um arrasto um pouco maior. Tem, né? Tem isso, exatamente. Como o Fernando está comentando, tem lugar que já está contaminado. Você vai abrir um poço, a pessoa vai ficar doente, né? Só que se passava muito isso, se passava muito, as pessoas precisam sair do litoral, muita gente vendeu suas coisas, e não é assim dessa forma brusca. E essa mensagem que a gente trouxe agora há pouco, ela vem validar mais ou menos isso. Está disponível já as duas formas, em níveis diferentes para cada um. E cada um vai conectando, cada um vai entendendo no seu momento. Eu não sei se vocês escutam, antes a Luna estava latindo, agora tem helicópteros voando aqui. Não sei se deu para pegar aqui no microfone. O que que acontece? Aqui em Santa Maria, né, é a cidade mais militarizada do Brasil aqui. Tem base aérea, tem acho que 22, 23 quartéis aqui, então volta e meia esses helicópteros de guerra, né, os jatos de guerra, eles estão levantando voo aqui, os barulhos são bem altos. Para o Pedro, eu sempre digo que, quando ele não me obedece, né, passa muito helicóptero aqui, eu digo que a prof dele está vindo de helicóptero. Eu finjo que telefono para ele, não, pode descer ali no pátio, né, desce ali, o Pedro está aqui. Aí ele para. Mas, então tem essas coisas que a gente tem que ter bastante cuidado. Aquele processo que vinha, aquela frase, né, de a gente ser gentil com nós mesmos. Ser gentil com nós mesmos, ele tem muito a ver com isso, tá? Muito a ver com a gente não se cobrar, não colocar uma coisa que às vezes a gente pode pensar que nós estamos para trás, né?
ou que nós não estamos, né, sendo merecedores, porque lá o fulano diz que lá eles vivem, né, hoje trocam tomate, agora até fugiu, por ovo com o vizinho. Tem gente que já está fazendo isso, ok, né? Mas o mundo continua todo ali nesse simultâneo, nesses dois mundos, como a gente está dizendo aqui, é assim que nós entendemos, tá? Assim que a gente entende. Deixa eu ver se vocês têm algumas perguntas, porque eu acho que o que a gente tinha para trazer aqui, se o Henrique fazer isso com o Pedro, foi normal com o meu filho. Mas ele, na verdade, ele dá risada, né, quando eu falo isso para ele, né? E esses dias eu levei ele na prof dele, na verdade, a prof antiga, e ela disse: sim, Pedro, eu vou lá de helicóptero. Ok? Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu faço várias coisas. Às vezes a Maria não deixa eu trocar a fralda dela, né? Ela não quer trocar, fica fazendo assim com as pernas. Daí eu digo: ih, olha, ele tá caindo tudo nas pernas. Tá caindo tudo ali. Daí ela olha assim e aí ela deixa eu trocar. Que mais? Como ficam as doenças físicas? Boa pergunta aqui do Sérgio, vou botar na tela aqui. Da mesma forma. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Isso é bem amplo esse assunto, mas eu vou tentar trazer dois pontos para a gente entender, tá? O que acontece, tá? Nós temos a terceira dimensão, a quinta dimensão. A transição disso para isso se chama regeneração. Se a gente pegar o próprio nome, o que que o nome regeneração ele traz? Por que tem esse nome? Porque nós vamos aprendendo, né, durante essa transição, a nos regenerarmos, tá? Se a gente pensar numa doença, tá? Doença física, nós criamos estas doenças. Então é como se isso tem a ver até com cocriação, tá? A gente está aprendendo a fazer o processo de cura também. A gente sabe criar muito bem. Então a gente vai aprendendo a descriar, né? Ou a criar a cura. Seria isso. Como que isso fica? Se a gente entender que numa terceira dimensão bem enraizada, tá? Essas doenças elas têm um campo, né, energético mais propício para se manifestarem, porque doença ela tem a ver com densidade. Se você medir o nível de energia de uma doença, ele sempre é mais baixo. No momento que você vai transitando, quanto mais você consegue ir para uma quinta dimensão, por exemplo, lembra, a gente falava, nós vamos até a sétima, pelo menos aqui, né? Diante disso, então, nós podemos dizer que as curas, elas ficam mais acessíveis. Se alguém pegar, por exemplo, um sistema de cura, nós temos o Kumar, posso falar do Kumar. O que o Kumar faz? Né? Ou uma apometria, né? Se alguém já estudou apometria, o que fazem essas terapias espirituais? Ela pega, né, desdobra os corpos sutis para fazer o tratamento numa outra dimensão. Por que se leva a fazer o tratamento numa outra dimensão? Porque lá o processo é mais sutilizado de você fazer um reverso, né? Um reverso. Uma vez eu expliquei de uma forma genérica, né? Uma forma bem genérica, assim, só para o pessoal entender. Quando você pega os corpos sutis acima, tá? Você tem uma informação que ela desceu, vamos falar assim, ela desceu com a doença. Tá? Ela desceu com a doença. Então é como se você leva, tá, a informação de volta, sobe com a informação, vamos dizer, da doença de volta, reprocessa, tá? Uma forma bem genérica de explicar. E desce novamente com ela corrigida. Mais ou menos isso, tá? Porque você está fazendo uma intervenção, uma nova forma, uma nova assinatura energética numa outra dimensão, trazendo para ela interagir com o nível físico. Ó, aqui a Lupe diz, ó, me curei com o Kumar. É mais ou menos isso. E a gente está aprendendo a fazer isso, mesmo que ainda não seja de forma bem consciente, nós estamos aprendendo a fazer essas coisas, esse processo de regeneração. Se a gente for voltar, tá? E você perguntar assim, tá, mas o que que Jesus fazia, né, os milagres? Jesus fazia um processo de regeneração energética. Não sei se vocês concordam comigo ou se isso faz sentido para vocês, mas ele fazia, ele está ensinando, né? Tanto que ele dizia lá, para quem estudou isso mais a fundo, ele dizia
ele dizia, vós sois deuses, na verdade ele queria dizer que a gente também tinha essas capacidades, né? Que a gente ia em algum momento, ia reconectar, vamos dizer assim, com elas, né? E poder fazer esse processo. Muita gente está esperando as MedBeds, né? As MedBeds, elas são um auxílio ainda para isso, tá? No sentido que a gente ainda está numa transição. Então, vamos lá. Às vezes uma pessoa ela tem um campo bastante elevado que ela consegue fazer esse processo de uma forma bem intensa e bem natural, tá? Outras pessoas ainda têm um campo que esse campo ainda está, né, precisa ter uma subida a mais, né, precisa ter alguma coisa a mais para que consiga fazer um processo mais intenso disso. Então, não dá para dizer que, se uma pessoa, dando um exemplo assim, uma pessoa passar por apometria, tá? Por apometria, vou pegar a apometria como exemplo. Você diz que todas elas serão curadas? Não. Podem todas ser curadas? Podem. Tá? Vai depender do campo. Por isso a gente sempre diz, depende do campo, depende de uma série de fatores, porque é uma interação energética. Às vezes você está moldando lá, né, um terapeuta, por exemplo, auxiliando a moldar bastante energia, fazendo bastante coisa, mas o campo ainda não tem um tamanho, vamos dizer assim, que ele consiga processar, absorver, né, essa informação novamente descendo corrigida. É mais ou menos assim, tá? Que a gente entende para trazer aqui em palavras mais simplificadas, tá? Mais simplificadas aqui, ok? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta, mas essa pergunta é bastante interessante. Então, na verdade, Sérgio, não é esse sistema, aquele, o outro, aquela máquina, aquela... É o campo, tá? O campo. A Paula pergunta que a doença não seria também uma depuração ou queima do karma? De certa forma, sim, né? No sentido que vai depender muito como a gente entende tudo isso. Se a gente entender assim que nós produzimos isso e não necessariamente precisa ser nessa vida, mas para esta informação estar interagindo no nosso campo, né, uh, alguma desregulagem, vamos falar assim, uma movimentação de energética que ela vem em desconformidade, está acontecendo. E nós conseguimos recolocar esta conformidade, trazendo em palavras assim. Por que a gente entende assim uma depuração do quê? Né? Seria uma depuração de uma própria forma energética que a gente construiu. Então, na verdade, por isso que fica muito aquilo. É um karma, né? O que seria um karma? O depurando do que, se não, né? Dentro de uma coisa que nós mesmos construímos energeticamente. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que a gente entende. No caso aqui, Fabiana, de qualquer tipo, porque se a gente pegar mesmo doenças mentais, psicológicas, né, tudo deriva do nosso sistema de corpos sutis. Muitas vezes você vai buscar alguma coisa que a pessoa apresenta nessa vida, que às vezes ela vem de outras. Às vezes a pessoa tem um processo mental, vamos dizer assim, manifestado aqui, que se você abrir, né, bem a fundo lá, existe um processo de um trauma ou alguma coisa que aconteceu em um outro momento e está muito lá, a pessoa ela está energeticamente muito envolvida naquilo. Dando exemplos, assim. Então, lógico, cada caso é um caso, cada pessoa, cada alma tem histórias, tem as suas próprias vivências, né, experiências, mas de uma forma geral, a gente pode dizer dessa forma. E às vezes tem pessoas que estão prontas, dando um exemplo assim, para ir lá, né, tocar nessa ferida, tem outras que aquilo machuca demais. Então, é diferente para cada um, o campo, a frequência que cada um carrega, né, ela vem. Embora nós temos aqui também muitas coisas que já tem uma interação direta com o corpo físico, mas às vezes não está curando ainda a raiz, a origem de onde que deriva tudo aquilo lá. Ok? Se só me avisem, né, se esse assunto de hoje, isso que a gente conversou hoje, fez sentido para vocês, né? Porque a gente pretende trazer mais vezes assuntos que realmente eles estão fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas coisas, tá? Só comentem depois, até podem comentar depois quando o vídeo virar vídeo também, tá? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos, né, todos que participaram, os que vão assistir depois também. Desejar que a gente tenha uma excelente semana, né? E que a gente possa,
dentro da nossa vida, do que a gente está vivenciando, ir cada vez mais tornando esse processo agradável. Então, um grande abraço a todos e até mais.